Olá, eu sou Josi Lima e hoje eu vim falar com você sobre transição de carreira. Você sabia que o formato do seu corpo explica suas dificuldades com a transição de carreira? Se você está tentando trabalhar com alguma coisa diferente ou pretende mudar de área, você precisa entender como o formato do seu corpo pode te ajudar nisso e como ele pode transformar também essa mudança de área em uma trajetória frustrante. Olhar só para o mercado, para as novas possibilidades e para as coisas que você não suporta mais na antiga área de atuação é sem dúvida o maior erro de quem tenta fazer uma transição de carreira e não consegue. É preciso considerar o formato do seu corpo na hora da transição de carreira. Talvez você esteja se perguntando: o que tem uma coisa a ver com a outra? E eu vou ser bem determinista em responder: simplesmente tudo. Provavelmente você não saiba que o seu corpo explica exatamente como sua mente funciona. A frustração ou dificuldade em uma área vai ser explicada pelo formato do seu corpo, assim como as suas chances de sucesso em outras áreas. Provavelmente você não considerou como foi a gravidez de sua mãe, o quanto você mamou e nem como você saiu das fraldas na hora de escolher a sua primeira profissão. Vai cometer esse mesmo erro agora, na hora de escolher a sua próxima profissão? E quer saber o motivo pelo qual você deve considerar esses fatos na hora de escolher? Para entender como o seu sistema nervoso está programado. A nossa mente se desenvolve em um processo de 5 etapas em paralelo com a formação do corpo. Esse processo começa no útero e vai até os 5 anos de idade. Cada uma dessas 5 etapas forma um dos 5 traços de caracteres de nossa mente e esse processo acontece enquanto a medula espinhal passa por uma fase de mielinização. Em cada uma dessas etapas, o seu sistema nervoso registra uma dor e desenvolve um recurso mental e físico. E o que acontece hoje em dia nas transições de carreira frustradas é que as pessoas não sabem nem quais são as suas dores existenciais básicas e nem quais são os recursos que o seu sistema nervoso desenvolveu. Agora adivinha o que geralmente acontece? A pessoa se frustra ou se cansa de uma carreira por ter que lidar constantemente com uma das suas dores básicas e acaba tentando trabalhar em outra área que, mesmo sendo em um mercado diferente, lá estão as situações que mexem naquela mesma dor básica. E para piorar, a pessoa tenta construir uma nova carreira sem conhecer quais são os principais recursos de sua mente. Ou seja, basicamente podemos dizer que a pessoa muda de área e continua enfrentando as dores existenciais do seu sistema nervoso, que limitam a sua mente, sem ter as armas para se diferenciar nessa nova área. Para adiantar o assunto, anota aí quais são as 5 dores básicas que são registradas pelo nosso sistema nervoso e a fase em que elas acontecem. Rejeição, na fase do útero, abandono, na fase da amamentação, manipulação após o desmame, já nas primeiras interações do mundo, além da mãe, humilhação no período do desfraude e traição ou exclusão na fase do surgimento da sexualidade, por volta dos 5 anos de idade. Todos nós passamos por essas 5 fases na primeira infância. Se você prestar bastante atenção, cada uma dessas 5 dores ou sensações básicas que são registradas no nosso sistema nervoso, vira e mexe estão presentes no nosso dia a dia. Também no profissional, né? Para o conteúdo não ficar muito longo, em outro momento eu venho aqui e explico sobre como cada etapa dessa se forma
cada traço de caráter e como ele molda a mente e o corpo. Mas vamos fazer um resumo breve, para você entender o que você está ignorando na sua tentativa de mudar de área. Nas 5 etapas de formação dos traços de caráter de nossa mente, a primeira começa no útero. E quem passou por uma gravidez complicada terá o traço de caráter esquizoide mais forte na mente e terá um corpo mais magro, com muita energia na cabeça e pouca energia no corpo. São pessoas que geralmente usam óculos, são extremamente racionais e lógicas, não gostam de contato e falam pouco. São muito criativas, mas pouco executoras. Tem uma coisa importante de saber sobre esse traço, que os esquizoides odeiam incomodar. Por isso eles não são muito comunicativos e nem proativos. Quem tem esse traço de caráter alto não gosta de se expor e morre de medo de ser rejeitado. Essa relação do útero com as percepções inconscientes do bebê se dá por conta do estado fisiológico da mãe, que se altera quando ela passa por algum desconforto intenso ou um trauma na gestação. E sempre que o estado emocional dela se altera, o estado fisiológico também se altera, fazendo o corpo dela mandar menos sangue para o útero, deixando esse útero frio, duro e desconfortável para o bebê. Cada etapa dessa tem uma explicação técnica, física e biológica, mas eu não vou entrar em detalhes aqui para o conteúdo não ficar muito longo, ok? Então vamos para a segunda etapa, que é quando a criança nasce, sai do útero e vai para a fase da amamentação. E quem passou por essa fase mamando de menos tem o traço de caráter oral mais alto, que vai dar para o corpo um formato mais arredondado, muitas vezes com aspectos infantis e um olhar que conecta muito. São pessoas extremamente comunicativas. O nome oral já é bem sugestivo, né? Adoram contato com pessoas, não conseguem ficar sozinhas muito tempo, são pessoas extremamente sentimentais e morrem de medo de serem abandonadas. A terceira etapa de mielização da coluna forma o terceiro traço de caráter e eu não quero que você se assuste com o nome. O traço de caráter psicopata, não estou falando daquele que você viu nos filmes, nas novelas, é apenas o nome científico. Se forma quando a criança já tem controle da parte superior do corpo. Ela já controla bem o tronco, mas ainda não controla bem as pernas, porque a milenização da coluna ainda não desceu o suficiente. Então, quem tem muito desse traço de caráter vai ter o formato do corpo em forma de triângulo invertido, maior em cima e menor embaixo. Até o rosto fica triangular, um queixo mais pontudo. São pessoas extremamente articuladas, gostam de negociar, liderar, criar planos, mas não são pessoas executoras. Elas preferem que os outros façam. Elas mandam muito e realizam pouco. Uma característica importante para a mente desse tipo de pessoa é que elas são mais frias, não mostram muitos sentimentos e não têm muita facilidade em se interessar pelos sentimentos dos outros. O grande medo dos psicopatas é se sentirem manipulados ou usados por outras pessoas. Já está se identificando, né? Lembre-se de não ficar tentando entender o seu coleguinha de trabalho ou companheiro, companheira. Concentre-se em você por enquanto, ok? Então vamos para o quarto traço de caráter, que se forma na nossa mente e fica registrado no nosso sistema nervoso, enquanto o nosso corpo se desenvolve, é o traço de caráter masoquista, também não é aquele dos filmes, que se forma durante a fase do desfraude, quando a criança ainda não tem o controle do esfíncter anal e se sente humilhada por fazer cocô nas calças e receber uma bronca e uma reprovação em frente de outras pessoas. Pessoas com traço de caráter masoquista muito alto têm um formato do corpo mais quadrado,
preparado para suportar peso e guardar coisas dentro de si. Elas têm o formato do bumbum bem amassado e trancado, em muitos casos trancando com tanta força que faz com que os pés se abram quando ela está parada. Tudo isso para evitar fazer merda. Por isso, são pessoas extremamente metódicas e atentas aos detalhes. São pessoas mais lentas, porém muito fortes e constantes. Emocionalmente, são pessoas sensíveis, que sentem, mas não demonstram. Elas guardam tudo dentro de si. O maior medo de um masoquista é falhar e ser exposto. Isso fará com que ele se sinta muito humilhado. E o último traço que se forma é o traço de caráter rígido. Ele se desenvolve na fase em que a mielinização do sistema nervoso atinge o ponto final da coluna, dando para o aparelho reprodutor sensibilidades novas que até aquele momento a criança não tinha. É nesse momento que a sexualidade surge na vida, na mente e no corpo humano, fazendo com que o menino se conecte mais com a sua mãe e a menina com o seu pai, formando aí o chamado complexo de Édipo. Pessoas com esse traço de caráter evidente desenvolvem um corpo e uma mente extremamente competitivos. A menina perdeu o seu primeiro grande amor, que era o seu pai, para a sua mãe. E o menino perdeu o seu primeiro grande amor, que era a sua mãe, para o seu pai. Por isso, o corpo e a mente ficaram tão competitivos. E como esse traço se forma na fase do surgimento da sexualidade, o corpo ganha formas e aspectos muito atraentes, que por sua vez fazem com que essas pessoas sejam muito exigentes. Como esse traço desenvolveu? Em uma relação triangular, onde a criança tentava formar um par com quem já tinha, que era seu pai e sua mãe, na vida, na carreira e nos negócios, pessoas assim se dividem sempre e têm muita dificuldade de focar em uma única coisa, o que no caso da transição de carreira atrapalha ainda mais. Quem tem o traço de caráter rígido muito alto vive com medo de ser traído, trocado ou excluído das relações. Agora vem a pergunta que não quer calar. Como isso salva a sua transição de carreira? Quem muda de área, muda por não estar feliz ou realizado. Isso acontece porque na área anterior a pessoa tinha que fazer coisas que ela não gosta ou não quer mais fazer. E agora ela quer uma área que se destaque e se realize. Mas pense comigo, uma coisa é não ter mais fazer algo que você não gosta de fazer. Outra coisa é gostar e conseguir fazer bem tudo que você precisa fazer na área nova. É nesse momento que a transição de carreira desanda. Quando a pessoa não sabe que na nova área ou na nova carreira existem coisas fundamentais que ela terá que fazer, mas que ela não foi programada emocionalmente e mentalmente para fazer. Quer um exemplo? Uma pessoa que trabalhava no escritório jurídico e contábil e que não aguentava mais a rotina, a burocracia e a cobrança, de repente decidiu virar terapeuta e trabalhar atendendo pessoas em empresa. Lindo, né? Menos burocracia, menos cobrança, menos monotonia. Maravilha! O problema é que nessa nova área existem tarefas básicas como gravar vídeos, vender, cobrar, coisas que para alguns traços de caráter isso será terrível. Partes dessa nova área será um enorme prazer, mas outras partes não serão nada agradáveis. E você precisa entender muito bem como o seu sistema nervoso está programado. Se você não souber isso, você não irá conseguir liberar os seus recursos de criatividade, comunicação, negociação, resiliência, competitividade. Fica preso às dores básicas dos seus traços de caráter, evitando fazer o que você não gosta e que nunca será bom fazendo. Entender isso pode salvar e garantir a sua transição de carreira.
fazendo você escolher corretamente a nova área, sabendo como evitar as dores dos seus traços e como utilizar bem os recursos que você tem e que não sabe que tem e por isso não utiliza. Recentemente saiu no site da Veja, da Exame e da Infomoney o quanto esse tipo de análise está revolucionando o mercado do desenvolvimento humano e como as pessoas estão aproveitando isso no mundo corporativo. Essa técnica de análise foi desenvolvida por 3 pesquisadores brasileiros, fundadores do Corpo Explica. Ela pode ser feita por fotos comuns do dia a dia, por videoconferência e ao vivo. Eu sou uma das pessoas treinadas para aplicar essa ferramenta, que é o mapa dos caracteres. O processo de análise é rápido. Você não precisa contar historinhas, não precisa responder perguntas poderosas, nem mesmo marcar um monte de opções. E pode ser feita via internet e gravada para que você possa assistir quando quiser. Nessa análise, você também vai entender um pouco mais sobre cada traço, entender quanto de cada um deles você tem e saber exatamente como a sua combinação afetou sua carreira anterior e como você deve escolher se posicionar na nova área para ter sucesso e se realizar. Para agendar uma análise e saber mais ou receber materiais, envie uma mensagem inbox. Será um prazer te ajudar na sua transição de carreira, independente da área de atuação. Sua mente é o seu maior ativo e você precisa entender melhor como ela funciona. E o formato do seu corpo é o reflexo visível do formato da sua mente. Eu posso te ajudar a entender o que você precisa para escolher corretamente e se ajustar para atuar seguindo o seu jeito de funcionar. Depois dessa análise, suas escolhas serão mais rápidas e mais seguras e os seus resultados muito mais leves. Agende um contato, deixe-me te ajudar. A análise é rápida, é feita com roupa normal, o pagamento é facilitado e o resultado vai te surpreender. Eu te aguardo. Tchauzinho!